Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Gerando os Próprios Frutos. Meu nome é Thiago Biasi e eu ensino você a dominar a abundância e a riqueza material e ganhar mais de R$ 9.000 por mês. Parece uma coisa um pouco distante, mas você vai ver que ao longo da procedência dos conhecimentos, ao longo dos ensinamentos que eu vou trazendo aqui aos vídeos do canal, você vai perceber que é possível. Não é fácil, não é simples, mas com um trabalho dedicado, com uma atenção focada dentro de ti, para que você mude o seu mundo ao seu redor, eu tenho certeza que você vai conseguir. E eu vou ficar muito feliz quando você postar aqui a sua mensagem falando: Ti, isso aqui me ajudou, caraca, isso aqui foi muito legal. Eu vou ficar muito feliz de poder ter te ajudado nesse processo. No vídeo de hoje, eu quero trazer algumas reflexões. Em alguns momentos a gente vai ali trazer algumas bibliografias, né? Algumas histórias de alguns filósofos, pensadores, de alguns milionários, por que não? E de como que esse processo, né, a jornada da vida deles, os levaram a conquistar grandes coisas, a fazer grandes feitos, a transformar ali a realidade ao seu redor. Eles tinham algum conceito que a gente perdeu, e aí eu quero dizer para você agora, né, uma chave para que você entenda como funciona o mundo ao seu redor. Não existe nada impossível. Aí você vai falar assim para mim: não, Thiago, mas tem coisa que eu não consigo fazer. Ah, mas aí tá difícil. Fica tranquilo que ao longo do vídeo você vai conseguir entender muitas das coisas que acontecem na sua vida, que acontecem nas vidas das pessoas, e você vai conseguir de uma certa maneira trazer soluções mais inteligentes e co-criar ali muito mais prosperidade, abundância, riqueza, por que não muito mais dinheiro? E aí você vai reclamar para mim, né? Você vai dizer: mas eu não tenho tempo para passar com a minha família, eu sinto dificuldade, eu tenho falta de grana, pô, as coisas acontecem, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo na minha vida, sempre que eu procuro alguma coisa, isso não é para mim. Se alguém fez, qualquer um pode fazer. Pega essa chave. O que seria essa visão? Vamos imaginar aqui agora que você olha, né, um pássaro voando. E aí é um conceito interessante para você começar a pensar daqui para frente. Você viu um pássaro voando. Então vamos quebrar algumas crenças, né? Vamos quebrar algumas crenças. Se qualquer ser ou qualquer coisa manifestada consegue fazer, nós também conseguimos. E aí vamos destravar essa crença do impossível, porque não existe nada impossível. Você tá lá sentado, vamos pensar esse cara que estava ali, daí ele viu um pássaro voando, passou um pássaro para lá, um pássaro para cá, e aí ele viu, aí são gaivotas, são gaviões, são passarinhos muito bonitos, e aí o canto dele, e aí de repente ele fala assim: olha, essa pessoa que tem a visão um pouco mais ampla, essa visão que ele entende um pouco melhor o todo, né? Ele vai olhar e vai pensar: se o pássaro voa, qualquer um pode voar. E aí nós inventamos o avião. Parece loucura, né? Aí você olha ali para as águas correndo assim no rio, aquele riacho, de repente você vê uma folhinha, ela passa boiando, aí de repente vem um galho, o galho não afunda, passa boiando. Olha que reflexão interessante para você começar a destravar aí as suas crenças, ó, destravar suas crenças limitantes. Se uma madeira pode boiar na água e uma folhinha, eu também posso boiar. Olha que interessante. E aí esse cara que viu isso, ele foi lá e inventou o barco. As informações, elas chegam para nós o tempo todo. É nós que não temos a inteligência necessária para interpretá-las. Vamos dar um outro exemplo aqui, um exemplo mais prático. Se o peixe pode respirar embaixo d'água, provavelmente eu também consigo respirar embaixo d'água. E aí foram lá, inventaram aquelas coisas todas, aí tem submarino, tem uma série de coisas que vão acontecendo. Para você entender o conteúdo que eu vou trazer aqui para você, o valor desse conteúdo, que pode te transformar, que pode fazer com que você cocrie muito mais abundância na sua vida, que pode fazer com que você cresça de um nível inimaginável. Então você vai falar assim: poxa, mas aquele pensador, aquele historiador, aquele cientista, aquele bilionário, pô, isso só acontece com ele. Se ele conseguiu fazer, você já associou, né?
com certeza você também vai conseguir fazer. Basta acreditar, e o primeiro passo é acreditar. Nesse momento, esse vídeo, eu quero trazer a história de um grande filósofo. Mas antes, para começar, eu quero ler aqui um dos trechos aí das suas ideias, um pouco das suas ideias aqui. Eu aqui sempre com as minhas anotaçõezinhas, né, para ir consultando, para que os nossos vídeos tenham uma sequência lógica. Mas antes de começar a te contar essa história, deixa eu te falar de onde vêm esses ensinamentos. Esses ensinamentos, eles não são novos, eles são transmitidos ali há milhares, mas há milhares de anos, de boca em boca, de maneira oral, né, pelas escolas de mistérios, pelas escolas iniciáticas. E o que era necessário para que você pudesse adquirir esses conhecimentos? Você primeiramente tinha que ser um ser puro de coração e deveria, de uma certa forma, estar interessado, ter uma certa tendência a se doar pelo todo, a se doar pela humanidade, trazendo bondade, virtude, justiça, grandes ideias, pensamentos que agreguem às vidas das pessoas. Porque muitas das vezes a gente não percebe o tipo de pensamento que a gente está transmitindo, né? Ou a ideia que a gente está colocando, está deixando entrar na nossa mente para que ela continue ali crescendo dentro da sociedade. Se você olhar os nossos televisores hoje em dia, os nossos canais aí, não vou citar nomes, né? Mas a gente está falando ali só de coisa ruim, de notícias que te traz para baixo, coisas que não te elevam, coisas que faz com que você fique triste, que você fique preocupado, com medo. E fica tranquilo, porque isso é intencional, porque você está indo lá ver. Você está dando esse tipo de audiência. E quando você vê isso, você acaba trazendo isso para dentro da sua vida. E a sua vida fica menos próspera, tem menos abundância, você não conseguir as coisas que quer, não tem tempo para a família, não tem tempo para estudar, não tem tempo para conhecer a parte mais interna de si mesmo. Então, se você não conhecer você mesmo, os seus desejos, as suas vontades, aquilo que você veio trazer ao mundo, dificilmente você vai conquistar ou vai conseguir co-criar uma realidade melhor. Então fique atento às coisas que você assiste, ao que você ouve. E esse vídeo, né, eu espero que te traga mais clareza, um pouquinho mais de luz nesse momento, para que você faça escolhas melhores. Vamos à história. Vamos a esse ensinamento. Esta é aquela filosofia que desperta os sentidos e satisfaz ao espírito, que enaltece a inteligência e reconduz à verdadeira felicidade que ele pode ter como homem. Porque o liberta da constante preocupação com os prazeres e com o cego sentimento das dores, fazendo desfrutar a existência no presente e temer menos ao esperar o futuro. Olha que bonito. Nos ensina a verdadeira filosofia. E é aquela que permite o ser humano a acessar sua verdadeira natureza, acessar o seu ser mais profundo, para além das suas preocupações meramente egoístas, para além das buscas dos prazeres, ou da fuga das dores, dos desagrados da vida. Olha que coisa bonita. A filosofia, ela deve levar ao homem ao caminho da verdade, ao caminho da integridade, da identidade e do encontro consigo mesmo e com Deus. Como eu disse agora há pouco, você precisa parar de pensar, parar de analisar, para todas as suas estratagemas e se preocupar em encontrar aquilo que é você. Para que aí dentro de ti você encontre aquela manifestação de poder, aquele que pode co-criar, que pode transformar, que pode trazer à vida de todos uma vida muito melhor. E aí certa vez, um rapaz, né, jovem ali, principiante ali nas suas reflexões, ele subia uma montanha, sempre que podia, que ficava ali perto da sua casa. E aí quando ele subia nessa montanha, ele observava e reparava que lá perto dela existiam ali
Árvores lindas, flores belas, exuberantes, pássaros, uma música linda da manhã, às vezes no finalzinho da tarde. Era um lugar magnífico e cheio de muita luz, muita beleza, animais para todos os lados. E dali ele avistava ao longe o Monte Vesúvio, que não tinha para ele naquele momento esse mesmo sentimento. Ele era mais cinzento, parecia mais triste. E aí ele faz uma reflexão interessante. Quem tentar sentir as coisas simplesmente pelos nossos sentidos, audição, tato, é como tentar conhecer a natureza do sol através do seu reflexo nas águas turbulentas. Para saber a verdade das coisas, não basta só olhar para elas. Não basta olharmos para algo ao longe e sabermos o que ele é. Para que possamos ter certeza do que é, de fato, é preciso penetrar com o coração a essência das coisas, para saber o que de fato elas são e que de fato os valores elas estão trazendo ao mundo. Muito bonito isso, né? Deixa eu trazer mais um ensinamento desse grande filósofo, desse pensamento que vem aí mudando vidas na história. O mundo é infinito, porque Deus é infinito. Como acreditar que Deus, ser infinito, possa ter se limitado a si mesmo, criando um mundo fechado e limitado? Vamos refletir um pouco sobre isso. Como eu posso imaginar que um ser que criou todas as coisas, tudo que existe, em todos os lados aqui, tudo é Deus, tudo está próximo da gente, como que eu posso imaginar que ele tenha feito somente a humanidade? Olha uma crença sendo quebrada aí. É importante a gente pensar sobre isso. Porque nós humanos, se a gente fizer uma analogia com nós mesmos, nós já estamos aqui criando várias coisas. Aqui nós criamos este copo com água, inclusive vou beber uma aguinha aqui de leve. Esta mesa, o caderno que eu fiz as anotações, você está aí querendo ter grandes ideias para conseguir ganhar mais de 9 mil reais por mês, você está assistindo este vídeo aqui porque você quer mudar a sua realidade, você quer ter abundância material, você quer dominar ali essa energia da riqueza, você quer ser mais próspero, quer ser mais feliz. Então pode ver, nós estamos sempre querendo criar coisas. Então como eu posso imaginar que o divino, que é infinito e ilimitado, tenha parado só nisso? Então basta você olhar para o céu, para as estrelas, né? E você vai perceber que existe uma infinidade de possibilidades e que tudo é possível. Eu apenas ainda não acessei essa informação para trazer aqui para esse mundo manifestado. Outro ensinamento interessante deste grande filósofo que eu já conto para vocês. Quem é, se é que eu já não contei, né? Vamos ver. Não é fora de nós que devemos procurar a divindade, pois ela está do nosso lado, ou melhor, em nosso interior, mais intimamente em nós do que estamos em nós mesmos. Olha isso. Jung falava uma coisa interessante, né? Ele falava assim: é muito mais fácil o homem, né, sair do zero, absolutamente zero, ali numa floresta e começar do zero, construir um foguete, gerar combustível, fazer uma série de coisas e ir até a Lua ou até outros planetas, do que ele conseguir conhecer a si mesmo. Olha que profundo isso. Então, nessa busca que a gente vai fazer aqui, eu espero que você consiga encontrar a si mesmo, tá bom? Se isso que eu falei para você até agora faz sentido para você, comenta no vídeo, se inscreve no canal, vai aí dar o seu like, né? E é importante que aí você saiba, que você acompanhe, que você veja os vídeos na sequência aí do canal. Porque eu vou te falar a verdade. 99% das pessoas vão pegar agora e vão sair desse vídeo. Mas eu não estou falando para 99% das pessoas. Eu estou falando para aquele que é um neófito, para aquele que quer crescer, para aquele que quer desenvolver, para aquele que quer transformar a realidade ao seu redor. Então eu estou falando para você que é esse 1%. Você que é esse 1%, que tem sonhos, que tem vontade de ter uma vida melhor, que quer crescer, que quer se transformar e que com certeza com o que eu vou te ensinar aqui, você em breve vai ganhar mais de 9 mil reais e quiçá, sei lá quanto que você gostaria de ter de renda para transformar o mundo e a sua vida.
Então, pense um pouco sobre isso. Vamos então falar aí desse filósofo, esse maravilhoso filósofo. Eu vou falar para vocês aqui do grande Giordano Bruno, muito polêmico aí na sua época, né? Mas hoje nós sabemos que os seus ensinamentos são fantásticos e que pode realmente transformar a vida das pessoas. E eu quero fazer uma abordagem desse conhecimento para que ela seja útil para a gente. Então eu vou pegar ali a história do Giordano Bruno e vou pegar alguns trechos ali que vai acontecendo na vida dele para que a gente consiga observar a nossa jornada também e de uma certa forma conseguir nos próximos passos tomar decisões melhores para que as coisas aconteçam para a gente também. Ele era filósofo, matemático, astrônomo, religioso. Ele era um estudioso fantástico, assim. Para ele não existia limitação ao conhecimento. E ele sempre estava ali buscando aprender mais. Ele teve um exemplo de vida moral, com valores, justiça, com bondade. Era uma pessoa muito, vamos dizer, preocupada aí com as causas da natureza, com essas coisas que hoje a gente já se preocupa, mas ele era um visionário. Já lá naquela época, a gente está falando ali de 1500, ali no século XVI, ele já era muito à frente do seu tempo. As ideias dele, a gente veio compreender e conhecer praticamente aí nos dias de hoje, algum tipo de confirmação, se é que assim se pode dizer. Ele teve um pensamento que ele teve uma grande influência no pensamento humano e que continua agindo aí nas nossas crenças, algumas delas assim que a gente nem percebe que vem desta época e que atuam ainda no nosso mundo atual. Elas estão aí muito fortes, enraizadas aqui, porque elas ficaram ancoradas na nossa realidade. E é muito difícil você conseguir identificar essas crenças. Eu vou falar de várias delas aqui, eu quero que você preste atenção nelas. Porque quando você identifica de onde vem a sua tomada de decisão, de onde vêm as suas crenças, você pode começar a selecionar aquela que mais te favorece, aquela que faz com que você cresça, aquela que te leva para a bondade, aquela que te leva para a fraternidade, aquela que te leva para a justiça, ao invés de entrar em crenças mais turvas, né? Em crenças que diminuem a sua potência. E aí, de repente, você pode não estar conquistando as coisas que você quer, a vida que você gostaria de ter, simplesmente por crenças que já estão enraizadas em você. E eu quero te ajudar a quebrar essas crenças. Vamos lá. Ele tinha uma grande fidelidade ali aos seus ensinamentos, aos seus conhecimentos, tinha muitos amigos, mas também fez muitos inimigos. Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, mas o ideal é que você não faça inimigos, né? O ideal é que na sua vida você faça mais amigos, pois ele defendia suas crenças com muita energia, né? Ele acreditava, ele tinha uma vida filosófica na base da verdade, da justiça. Então, ele não era um filósofo teórico, ele vivia aquilo na vida dele, ele tinha uma busca sincera pela sabedoria, pela verdade, pelos valores e vivia isso no seu dia a dia. Giordano Bruno nasceu no ano de 1548, na cidade de Nola, na Itália. Ele era filho único, né? E filho de Giovanni Bruno e Flausina Savolino. Olha que nome diferente, né? Que o batizaram como nome, que nem sempre foi Giordano Bruno. O primeiro nome, vamos dizer assim, que ele teve, ele era chamado de Filippo Bruno. Ele tinha vocação religiosa, por isso foi encaminhado jovem, já ali, para um convento na cidade de Nápoles, e viveu em uma época onde eu posso dizer que era um momento mais de trevas, né? Era um momento ali, a Inquisição, ela estava voltando ali com um pouco mais de força, ela estava voltando a atuar, e aí nesse momento também estava acontecendo o Renascimento, que eram aquelas ideias clássicas, né? Veio resgatar ali os neoplatônicos, e aí vem trazer essas ideias da filosofia mais clássica de Platão, de Aristóteles, o florescimento das ideias, dos valores civilizatórios. Era um momento onde isso estava um pouco velado, né? Porque eram conhecimentos que não podiam ser
abertos assim ao público, você poderia ser queimado na fogueira, você poderia ser enforcado, porque esses ensinamentos eram considerados ensinamentos heréticos, mas que hoje a gente sabe muito bem que só eleva a moral humana, que só eleva o ser humano para o bem e que traz ali uma série de benefícios em relação à bondade, à fraternidade e tudo mais. Ele teve contato com esses ensinamentos logo jovem ali. Então ele foi ter contato com Platão, ele teve contato com Pitágoras, Aristóteles, ele estudou todos esses textos, né, esses filósofos, e foi moldando ali o seu pensamento. Ele foi se apaixonando por uma visão mais elevada. E aí é uma dica que eu dou para você, você precisa apurar o gosto. O que seria apurar o gosto? Eu tenho que controlar aquilo que eu ouço, aquilo que eu como, aquilo que eu assisto, aquilo que eu vejo. Por quê? Vamos fazer uma analogia aqui. Se a gente era desse tamanho, a gente foi crescendo no útero e tal, foi se transformando, a gente nasceu e aí a gente foi crescendo e tal. Pode ver, o nosso corpo ele era pequenininho. E para ele crescer, se tornar um corpo maior, o que era o alimento dele? Era o que a gente comia. Né? Então, por exemplo, aquela pessoa que come só gordura, coisas que fazem mal para ela, uma série de coisas aí que acabam a engordando, prejudicando a própria saúde, ela cresce um corpo não saudável. Por quê? Pelas escolhas daquilo que está comendo. Então, quando eu escolho mal o que eu como, tendencialmente eu vou ter um corpo menos saudável, né? Porque eu curto menos dessa parte da alimentação, que o meu corpo era pequenininho, vai crescendo com aquilo que eu vou comendo. Então, eu posso dizer que o meu corpo, ele é aquilo que eu como, né? Então, a gente já deve ter ouvido isso, né? Que a gente é aquilo que come, aquilo que se alimenta. Agora, a sua mente, ela também é assim. Então, com o que você está alimentando a sua mente? Que tipo de leituras você está fazendo? Que tipo de filmes ou séries ou coisas você está assistindo? Que tipo de música você está ouvindo? Porque você pode achar que você tem um filtro, mas a gente não tem. Para nós, o que entra aqui nos nossos sentidos é a realidade. E aí o seu organismo, né, essa parte concreta, ela vai interpretar aquilo do jeito que você vem, com as escolhas que você faz. Então, é legal você ficar atento. Então, ele foi, nesse momento, tomado ali por essa paixão por uma visão mais elevada. E aí, quando ele já estava nesse mosteiro, ele tinha ali por volta ali dos seus 13 anos, e ele passou a estudar as humanidades, ele passou a estudar lógica, ele passou a estudar dialética. Por que a gente tem que passar estudando as humanidades, estudo comparado das religiões, uma série de coisas? Para aumentar o nosso repertório de negociação. Isso é importante que você tenha mais informação na hora que você vai negociar uma ferramenta, negociar um trabalho, conversar ali no escritório sobre ideias, sobre o tipo de trabalho que você quer desenvolver, sobre as possibilidades daquilo que você pode ganhar mais dinheiro ou não. Então isso está ali na quantidade de informação que você adquire. Então você precisa ficar atento. Isso é interessante. Você fica atento. E por que esses três temas? Humanidades, porque é você comparar aquilo que cresce aqui, aquilo que cresce lá, o pensamento que já vem antes de mim, para você entender de onde vem o que você pensa, o que você acredita, por que você acredita. Você acredita em alguma coisa porque você está se baseando em fatos e dados, ou porque seu pai contou, porque sua mãe contou, porque você ouviu lá na igreja, porque o seu amigo disse, e aí você toma a decisão sem base, porque você precisa saber de onde vem a sua tomada de decisão. Então é legal você fazer essa investigação. E aí aqui vem a lógica, e aí você tem que ter um pensamento lógico. Isso é importante para que você tome melhores decisões. E aí a dialética, né? Todas as conversas, as coisas quando acontecem, ela sempre vai ter uma tese e uma antítese. Né? E as duas se chocam, né? E ali vem o quê? Vem uma resposta dessas duas, que é uma nova tese. E aí gera uma nova antítese.
E aí por aí vai. E aí quando você está conversando com uma pessoa, você troca uma ideia, você joga para ele ali uma ideia, ela traz de volta, e você, se você tiver mais repertório, você vai conseguir contribuir mais nesse diálogo, nessa dialética, para que você consiga negociar de maneira melhor. Vou te dar um exercício para você fazer. Esse exercício é legal para você começar a praticar. Você pega uma crença, imagina uma crença sua que você, cara, você acha que é que é impossível de quebrar. Ó, essa aqui, essa lascou, essa daqui não tem como quebrar, é assim mesmo. Eu nasci assim, se não Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim. Pega essa crença, anota no papel essa crença que você tem. Olha o exercício, hein? Tem que fazer o exercício. Anota no papel. E aí você mesmo vai gerar argumentos para quebrar essa crença. E aí você vai perceber que todas as pessoas são diferentes. As pessoas não são iguais, elas são diferentes. Por isso que elas acreditam em coisas diferentes. Então, de repente, você agregando aquele ponto de vista que vem de um outro ser, você pode ampliar o seu ponto de vista. E aí agora você não vai ter só o seu ponto de vista, você vai ter o seu ponto de vista, o ponto de vista de fulano, de ciclano. Nos estudos isso é muito bom, porque você vai ter o ponto de vista seu, do Platão, de Giordano Bruno, de Plotino, de Aristóteles, e diversos outros pontos de vista que vai aumentar o seu repertório na hora de tomada de decisão. Então o exercício é esse, você pega uma crença, coloca ela lá, e aí você mesmo quebra essa crença. E aí você vai passar a conhecer um pouquinho melhor o outro. E aí a crença do outro, ela não vai ser mais tão chocante assim para você. Uma reflexão para você pensar sobre isso. Por exemplo, na nossa sociedade, hoje, né, a gente vai chamar de Matrix, que existe conspiração, e acontece um monte de coisa, e as coisas são assim porque estão lá aquelas sociedades secretas, e aí os bilionários controlam. Sai dessa. Haja por você, não seja vítima da vida. Não seja vítima da vida. Haja por você, pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias ideias. Por que a nossa sociedade hoje ela é desarmônica? Simplesmente porque todo mundo, eles querem colocar você dentro de uma caixa, que você tenha um pensamento igual ao de todo mundo. E aí isso faz com que você sinta uma certa insatisfação, um certo incômodo, né? E uma certa desarmonia. Por que gera desarmonia? Por exemplo, vamos imaginar aqui que a gente estivesse olhando para uma floresta, aquela floresta linda, maravilhosa, né? Todos os seres que vivem nessa floresta são diferentes um do outro. Cada areia do chão, cada grãozinho de areia, cada folha de cada árvore, cada galho, cada dedinho de cada bichinho, inseto, são diferentes um do outro. Mas quando você olha para aquele pôr do sol ou para aquele nascer do sol, é perfeita harmonia. Agora, quando você olha para a nossa sociedade, vê as notícias, as coisas que acontecem, é perfeita desarmonia. Por quê? Porque nós estamos querendo que todas as pessoas sejam iguais. Não entre nessa. Seja você mesmo. Viva as suas ideias. Plasme no mundo aquilo que é o melhor de você. E aí, fazendo esse processo, você vai ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E sem pressa e sem pausa, você vai mudar a sua realidade ao seu redor e vai conseguir ali criar mais abundância, dominar a abundância material, a riqueza e, quiçá, ganhar mais de 9 mil reais por mês. Tá bom? Eu faço esse voto para que você consiga fazer isso. Giordano Bruno, ao longo desse processo, ele foi ordenado sacerdote. E aí, quando ele se chamava ainda ali Filippo Bruno, e quando ele foi ordenado sacerdote, ele resolveu mudar ali o seu próprio nome. E aí ele passa a se chamar dali em diante de Giordano Bruno. Ficou aí nesse monastério aí, ele foi um monge dominicano por mais ou menos ali uns 4 anos. E ele era tão inteligente, ele era tão próspero, tão justo, ele tinha uma memória incrível, ele ajudava ali, já dava grandes aulas, já tinha grandes artigos, que ele foi convidado aos 23 anos pelo Papa da época para que ele explicasse um pouco das suas teorias. E ele foi lá, encontrou esse Papa, e ele principalmente, ele estava interessado nas suas ideias de mnemônica. O que é a mnemônica? Era um exercício da memória.
Ele ensinava as pessoas a ter uma memória incrível, que aí vem de encontro àqueles assuntos que eu tenho falado aqui com vocês, que é das escolas iniciáticas. Imagine como que a gente ia fazer uma transmissão de conhecimentos oral, de boca em boca, de tradições, de livros inteiros, de cânticos, isso uma série, uma infinidade de conhecimentos profundos e que hoje estão enraizados na humanidade se não existisse essa técnica de memorização e de imaginação também. Então ele foi conversar com este Papa exatamente nisso. Só que como as suas ideias elas eram muito à frente do seu tempo, a gente está falando aqui no momento de Inquisição, Giordano Bruno ele não foi muito bem aceito. E aí ele sai desse monastério, né? Ele abandona ali a sua bata, vamos dizer assim, né? E ele é acusado e processado por heresia, porque os seus ensinamentos iam contra os dogmas da igreja. E aí ele acaba se afastando. Neste mesmo ano que Giordano larga ali a sua batina em Genebra, ele se aproxima do calvinismo, que era um movimento ali que estava também acontecendo junto na época. Não sei se você já ouviu falar. Se você já ouviu falar, comenta aqui no vídeo, dá aí o seu comentário, explica um pouquinho mais aí para todos aqui da nossa comunidade, né, dessa comunidade aqui do Gerando os Próprios Frutos, e onde a gente aí bate um papo sobre diversos assuntos para esclarecer, para que a gente cresça junto, e você aprenda comigo, eu aprenda com você, e vai ser muito legal aí a gente bater esse papo sobre esses temas. E aí nessa época, ele foi participar aí com essa turma ali, vamos dizer assim, que eram ensinamentos de um estudioso, ele se chamava João Calvino, por isso que era calvinismo. Ele viveu ali em torno de 1509 a 1564, mais ou menos. E essas teorias, elas vinham de Lutero, que aconteceu ali por quê? Por causa daquela reforma protestante que estava acontecendo na época, mas ainda não era conhecido assim como as ideias de Lutero. Veio passar a ser depois, com a morte de Lutero, e aí todo mundo viu que era o prepulsor dessas grandes ideias e acabou sendo conhecido como as ideias de Lutero. E esse ponto é interessante porque esses pensamentos que tinham essa turma, vamos dizer assim, esses pensadores insatisfeitos com os comportamentos, alguns comportamentos que tinha o clero do católico, eles tinham algumas regras, né? Tinham 5 pontos que eu gostaria de citar, que até vou puxar meu caderninho aqui, que eu achei interessante. E olha como esses pontos, eles estão hoje aí na nossa vida. Lembrando, galera, que todos esses vídeos que eu faço aqui no canal, a gente sempre vai conversar ali de uma maneira universalista, né? Eu não estou aqui para falar de nenhuma religião ou daquilo que você segue, você fica à vontade. Essas ideias, elas não têm nada a ver com religião, e sim com espiritualidade. Então aqui a gente vai falar sobre o catolicismo, falar sobre a Umbanda, a gente vai falar sobre Cristo, uma série de coisas, e aí pensadores, grandes mestres, mestres religiosos, filósofos, pensadores, uma série de pessoas. Então, eu quero que se você é de alguma religião, eu não estou falando isso por causa da religião, eu estou contando aqui a história, são só fatos onde que vem aqui alguns pontos que eles acreditavam na época. A gente está falando de 1500 ali, a gente está falando do século XVI, a gente vive num outro mundo. Então eu quero que você fique tranquilo, eu não tenho nenhuma religião, mas respeito todas, que eu acho que todas as religiões, elas elevam ali o ser humano para o melhor dele, elevam ele para a bondade, para a caridade, para a justiça, né? Para a humildade. Então, siga nesse caminho que também é um caminho muito belo da religião, é um caminho muito bonito, onde você pode trazer para o mundo, plasmar para o mundo as ideias de valores de muita bondade. Então, continue nesse caminho. E tinham 5 ensinamentos que eram mais cotados, vamos dizer assim, da época, que se enraizam hoje no pensamento ancorado aí humano até hoje. Que era a depravação total, que ela dizia o seguinte: nasceu do pecado original Adão e Eva. Assim, nenhuma área humana estaria livre do pecado. Então falam que é o pecado original, que nós já somos pecadores, que tudo que a gente faz já é pecado, que não importa o que você faça, você já pecou. Então é daí que vem essas ideias aí que estão enraizadas hoje no nosso sistema. Entre o bem e o mal, o ser humano sempre escolherá o mal. Olha que interessante esse pensamento. Por isso, a necessidade de uma ação de Deus
para que o ser humano possa escolher o bem. Então ele tira o poder da consciência ali do ser humano, de você tomar suas próprias decisões do livre-arbítrio, e você precisaria ter a ajuda de Deus para escolher o bem. Pensamento da época, tá? Então vamos lá. Eleição incondicional. Deus escolhe quem ele quer salvar. Você já deve ter ouvido isso, né? Então Deus escolhe ali quem ele quer salvar. Olha que interessante. Expiação limitada. Cristo não morreu na cruz para expiar ou salvar a humanidade, mas para salvar os escolhidos, os eleitos. Quantas vezes a gente já ouviu aí, não, você é o escolhido, você é o eleito, somente aqueles que estiverem, e somente não sei o que lá, e por aí vai. Era um pensamento também que acontecia na época, né? Graça irresistível, esse daqui está ainda muito forte nos dias de hoje. Eu estou falando isso porque é para você entender de onde vêm as crenças, para que você não se limite na sua tomada de decisão. Quando você tomar uma decisão, você tomar essa decisão consciente. Eu acredito nessa ideia por causa disso, disso e disso, por isso vou tomar tal decisão. Por causa disso, 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 disso e disso. E aí você vai ter mais consciência, vai estar mais presente, vai tomar uma tomada de decisão melhor. Ninguém pode negar o chamado de Deus, porque esse é irresistível, né? Que é a graça irresistível. Perseverança dos santos, olha que interessante. Quando o ser humano aceita o chamado de Deus, o homem assume a sua fé para sempre. Olha que interessante esse pensamento. E aí dentro desse pensamento, você pode ver, ele está enraizado hoje na nossa sociedade. Porque as pessoas que assumem a sua fé, né, elas se acham escolhidas, e aí por aí vai uma série de coisas assim. E aí ele se envolve em algumas confusões ali naquela região de Genebra. E ele aí é acusado de heresia novamente, e ele é expulso por manter ali a sua verdade, por manter a sua integridade, por acreditar em bons princípios, ter uma moral elevada. Ele acaba que tem que partir. E em 1582, ele passa a ensinar em Paris, onde ele publica o seu primeiro livro, A Sombra das Ideias. E aí, um livro fantástico, recomendo para que você leia. Ele foi professor universitário na França, na Alemanha, na Inglaterra, onde concretizou muito de seus trabalhos. E depois eu vou citar os livros aqui, se você tiver interesse em ler. Faz sentido para você o que eu estou dizendo? Então comenta o vídeo aí, dá o seu like. Eu acho que esse vídeo vai ser bem polêmico quando a gente fala essas coisas assim, a galera tal, mas assim, eu estou contando aqui a história e alguma visão ali que pode te trazer mais prosperidade, abundância, riqueza. Eu espero que você goste e consiga trazer isso para a sua vida. E aí as suas ideias, como ele acreditava no heliocentrismo, né, que os planetas ali girando em torno do Sol, ele veio a contribuir, né, a corroborar com as ideias de Copérnico, né, que eram voltadas ao heliocentrismo. Ele era muito perseguido mesmo, tá? Porque suas ideias, e como ele não negava as suas ideias, ele estava num ambiente inglês ali, e aquilo já não era mais favorável para ele. Tanto que nesse período ali, até a embaixada da França havia sido atacada por sua causa. Isso dificultou muito ali a sua convivência. Daí ele vai para Paris e depois tenta ensinar nas universidades. E aí ele começa a crescer, se desenvolver, divulgar ali também os seus livros, os seus trabalhos. E ele passa por diversas universidades, o que na época era muito comum, né? Não é que nem agora, se você for pensar nos dias ali, por exemplo, Immanuel Kant, que ficou sempre na mesma faculdade, ou a escola platônica, que estava sempre aí no mesmo lugar. Nessa época era muito comum que o professor, ele ia indo numa universidade, trabalhava um pouquinho em outra. Você que é professor, de repente, deve ter isso com mais prática, né? Que a gente tem que trabalhar em vários lugares, né? Para conseguir ali trazer uma renda legal. Então, assiste os vídeos que em breve você vai conseguir trazer uma nova solução aí para conseguir uma renda e de repente não trabalhar tanto. E aí ele ensinava dessa forma. E também começou a divulgar ali os seus ensinamentos. Toda a sua história de Giordano Bruno, e eu não vou me aprofundar tanto assim, porque ela é uma história muito mística. Ela é uma história que ela tem muitas lacunas. Eu acredito que nesse momento, eu sempre venho trazendo aqui temas das escolas iniciáticas, nesse momento ele deve ter sido ali, tá passando por um processo de iniciação, porque ele começa
não se sabe ao certo, né? Mas diz que ele viajou ali o mundo todo. Então ele foi para a Grécia, ele foi para a Pérsia, ele passou pelo Egito, ele conheceu mestres tibetanos, hindus, chineses. Então a sua gama, o seu repertório ali de conhecimento foi cada vez mais ampliado. E nessa época, com a mnemônica, né, com o estudo da memória, que ele era muito bom nisso mesmo, ele estava ensinando ali reis, príncipes, e nesse momento, quando ele foi ficando cada vez mais famoso, cada vez mais conceituado pela sua moral, pelos seus ensinamentos tão profundos e que faziam com que as pessoas crescessem, ele foi convidado, né, a dar aulas em Nápoles. E o que é interessante quando a gente fala de um iniciado é que todo mundo gostaria de fazer a manipulação das forças da natureza, entender melhor a si mesmo. Todo mundo não, né? Vamos falar daquele 1% que a gente falou agora há pouco. E aí você conhecer, entender a si mesmo, o mundo ao seu redor, e se transformando até chegar na tão sonhada iluminação. E como ele era iniciado, ele era muito procurado. Mas como ele tinha essa moral elevada, ele só ia pegar discípulos, assim, no sentido de que essa pessoa tivesse realmente com intenção de ajudar o todo, de melhorar a humanidade, assim como ele vinha fazendo. Certo? E aí ele é convidado para ir para aquela região de Nápoles. Em 1591, ele vai para Frankfurt, onde compõe poemas e aprofunda ainda mais ali os seus ensinamentos de imaginação, de mnemônica. E aí acontece isso que eu estou falando para vocês. Olha que interessante. Alguns historiadores dizem que um de seus discípulos ali, um de seus seguidores, ele acaba por denunciar Giordano Bruno, que nessa época já estava ali meio que refugiado, com suas ideias, ele era perseguido pela Inquisição, e ele acaba sendo preso mais uma vez, né, por acreditar e vivenciar as suas ideias, que eram contra ali os dogmas da igreja, então por isso que ele era perseguido. Sua filosofia, ela reintegrava o neoplatonismo, né? Então falava ali daquelas ideias de Platão, da escola platônica, tinha muito ali de Nicolau de Cusa. Olha que interessante uma percepção que ele tinha. E aí a gente vai aprofundar um pouco mais. Para ele, a realidade natural, seres materiais e a alma cósmica, Deus, seres espirituais, seriam a mesma coisa. Todo mundo seria parte do divino. Então, se a energia que faz com que eu seja viva, ela faz com que exista esse copo, que exista essa mesa, que exista essa câmera, né? E aí vai em encontro de ensinamento com diversos mestres, que falavam a mesma coisa que a gente confunde até hoje. Eles diziam, amai ao próximo como a ti mesmo. E a gente confunde, porque a gente acha que, olha que profundo isso, a gente acha que amar o próximo é amar o fulano, é amar o ciclano. Ah, mas aquele ali não dá, oh, como que é difícil, isso aí é só para o mestre mesmo. Quando ele diz amar ao próximo a ti mesmo, ele está dizendo ao que está próximo a você. Então, no meu caso agora, amar é o óculos, amar é ser, estou meio gripado aqui, amar é a gripe que está em mim, amar é essa blusa, esse caderno, o oxigênio, amar tudo que está próximo a você. E aí será feliz, será próspero e conseguirá vislumbrar mais oportunidades. Entenderam esse princípio? Então comenta aí no vídeo, diz aí, dá um like, vê o que você achou, que vai ser um prazer conversar. Ele acreditava que todos os mundos eles eram habitados. Então todas as estrelas que nós vemos no céu ali, elas seriam sóis e que em volta dessas estrelas, desses sóis, teriam planetas e teriam a existência de diversos outros seres. Por que que nós seríamos os únicos privilegiados aqui do universo? Sendo que Deus é infinito, né? Era o que Giordano Bruno dizia. E todas as estrelas e sóis eram habitados. Ele dizia, como era muito perseguido, ele disse uma coisa interessante, vou ler aqui para vocês, ó. Ele dizia que se fosse apenas um homem comum, que buscasse a riqueza, os prazeres, apenas para satisfazer seus desejos, não seria tão perseguido. Olha que interessante. Mas como ele escolheu buscar uma vida pautada na busca da verdade, dos princípios, ele era sempre perseguido.
e preso por viver as suas ideias. Então a Inquisição quis que ele negasse as suas ideias, né? Depois que ele foi preso, né? Falou, se você negar, a gente te solta, e aí você para com esse negócio, que ele era conhecido como louco, né? Então você para com esse negócio aí e a gente deixa você sair. Só que como ele era íntegro, ele vivia a filosofia na prática, ele vivia isso na vida dele, ele vivia a verdade, então ele entendia princípios que ele sabia que ele não era o corpo, por exemplo, e que ele iria continuar existindo. Teve um mestre lá que estava sendo açoitado, foi crucificado e tudo mais, e ele dizia, perdoe, eles não sabem o que fazem. Então, ele entendia algo, ele era um iniciado, ele estava um pouco à frente, então ele não tinha medo dessas coisas. Ele estava preparado para o que é qualquer consequência que a vida trouxesse para ele. Então ele já tinha a visão aqui, ó, muito da coragem e competência para existir nesse momento. E aí ele foi preso por 7 anos. E aí eles tentando lá, não, nega suas ideias e não. E aí eles fizeram uma coisa que eles faziam muito na época da Inquisição, que eles colocavam eles naquelas catapultas, não é catapulta que chama, como é que chama aquilo? Naquelas câmaras, colocavam eles naquelas câmaras, era uma câmara, gente, que ele praticamente ali foi enterrado vivo. Como que era essa câmara? Era um espaço, um quadrado, né, um retângulo assim, onde você ficava dentro, não dava para você ficar em pé, nem sentado, nem deitado, ora subia água, ora descia água, e ele ficou durante 1 ano lá. Por que que eles colocavam as pessoas nesse local? Para que as pessoas enlouquecessem, e quando ele saísse de lá, todo mundo que acreditava nele, que gostava muito dele, que acreditava que as suas ideias eram prósperas, ele sairia louco, e todo mundo pensaria que ele era um louco. E a maioria das pessoas que foram colocadas lá perderam a consciência, se perderam, saíram completamente loucas. Já Giordano Bruno, ele sai completamente são, pleno, claro das ideias, mantendo ali os seus princípios, os seus valores, a sua moral elevada, e aí não tem jeito. E aí no ano de 1600 ele agiu diferente, né, mantendo seus valores. Tiveram alguns pensadores ali na época também que agiram diferente. Então, mais corajoso que Galileu e menos político que Paracelso, não faltou a verdade neste momento. E foi entregue às chamas em 17 de fevereiro de 1600. E uma coisa interessante nesse período, que ele, no momento em que ele ia receber a sua sentença, ele, por ser tão espiritualizado, por ser um ser de luz, por estar vindo ali trazendo luz ao mundo, aqueles acusadores, aquelas pessoas que iriam condenar, ele faz meio que um comentário ali nesse momento. Ele fala assim, vocês que dão a minha sentença têm muito mais medo de dizê-la do que eu de receber a minha própria sentença. E realmente é isso. E ele diz algo além. E no futuro, né? Vamos pensar assim, no futuro, onde é que foi dada a minha sentença, vocês vão construir um monumento em minha homenagem. Olha que interessante, olha que confiança, olha como ele sabia onde estava agindo, olha como ele conhecia a si mesmo, como ele conhecia o universo ao seu redor. Com certeza ele sabia algo além. Por isso que aceitou, porque senão ele simplesmente negaria, né? Mas ele, por ser fiel à sua verdade, por ser fiel à sua moral, à sua existência, o Giordano Bruno marcou a época e deixou essa pegada para que a gente possa estudar os seus textos, para que a gente consiga refletir e pensar um pouco fora da caixa. Então, era essa a história que eu queria contar para vocês. Ele escreveu diversos livros, vou citar alguns aqui se vocês tiverem interesse em ler, mas se você gostou da história, curte o vídeo, marca aí para conhecer novas histórias, eu tenho certeza que você gostou. E se você tiver alguma dúvida, quiser contribuir com novos temas, deixa aí o seu comentário para que eu traga aí algumas reflexões. Ele escreveu alguns livros, suas principais obras, né? As suas obras foi A Sombra das Ideias, A Causa, o Princípio e o Uno, Acerca do Infinito, Universo e os Mundos, Exclusão da Besta Triunfante, Expulsão da Besta Triunfante, Os Heróicos Furores, Sobre a Tríplice Mínimo e a Tríplice Média, A Nômada, o Número e a Figura, Sobre o Inumerável, Imenso e o Não Comensurável. É bem interessante, né?
E aí eu vou trazer aqui no canal histórias de outros filósofos, de grandes pensadores, de grandes milionários, por que não? Para que você consiga destravar algumas crenças, né? E entender de onde que vem o seu pensamento. Por que que você pensa de tal jeito e por que que você pensa de outro jeito. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal aí. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.